Olá, ouvintes do podcast Queimadas. Hoje vamos falar sobre esse tema tão importante para a saúde, segurança e bem-estar de todos: as queimadas e Grão dos Carajás. Grão dos Carajás registrou grandes focos de incêndio que atingiram áreas importantes como, por exemplo, a Fazenda Moarama, o Parque dos Campos Ferruginosos e o Parque Veredas, além de focos menores até mesmo dentro da cidade. Com o clima seco se aproximando novamente este ano, os riscos de novos incêndios preocupam. Por isso, nós recebemos hoje, aqui nos nossos estúdios, o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Vinícius, para fazer um balanço das ações realizadas e trazer orientações importantes à população. É uma honra estar aqui para discutir um pouco, conversar sobre um assunto tão importante aqui para a nossa região. Primeiramente, secretário, eu gostaria de saber qual foi o impacto mais significativo daqueles incêndios para o meio ambiente de Grão dos Carajás que teve ano passado. É difícil listar o impacto mais significativo, né? São vários prejuízos que a gente tem com as queimadas aqui, né? A gente tem aqui um quadro, um agravamento da qualidade do ar atmosférico aqui na zona urbana, que isso impacta diretamente na saúde da população. A gente tem um aumento no índice de crianças internadas com problemas respiratórios, idosos também. Para a biodiversidade também é bem complicado, né? Porque você tem incêndios aí que consomem grandes áreas de vegetação, então você tem a morte de animais, né? A fauna sofre muito com isso, a flora também. A gente teve incêndios atingindo nossos parques, né? Nossas unidades de conservação, tanto a federal, que é o Parque dos Campos Ferruginosos, como a nossa municipal também, o Parque Veredas. O Parque Veredas, a gente combateu uma queimada grande lá, que durou praticamente uma semana. E então, assim, são esses prejuízos à população, prejuízos à flora, prejuízos à fauna. A gente teve lavouras de produtores rurais queimadas, às vezes casas de produtores rurais queimadas. Então, assim, é um quadro preocupante. Outra pergunta muito importante que gostaria de fazer é quais foram os maiores desafios enfrentados pela SEMA durante aquele período crítico, né? Já que foi um dos anos assim em que teve mais queimadas, assim, de nível extremamente sério, né? Assim, um dos anos que bateu recorde. Eu queria que você respondesse essa pergunta pra gente. Então, assim, é importante esclarecer que o ano passado, de acordo com dados de órgãos do clima do mundo todo, é considerado o ano mais quente da história, né? 2024 é considerado o ano mais quente da história até o momento. E o cenário de queimadas que atingiu o Grão dos Carajás é um cenário que atingiu toda a nossa região, né? E outras regiões também. Por exemplo, ano passado a gente ouviu falar de queimada na região sudeste, né? São Paulo, interior de São Paulo, sofreu com queimadas assim também. Então foi um cenário que atingiu praticamente o Brasil inteiro. Para nós, o maior desafio é que a gente desenvolve ações de educação ambiental, a gente faz campanhas, mas o ano passado, devido ao blackout eleitoral, né, uma imposição legal assim de certa forma publicidade institucional que é vedada, a gente teve uma limitação da nossa atuação. Então, assim, campanhas por meio de outdoors, campanhas em mídia e tudo ficou prejudicada porque a legislação eleitoral vedava esse tipo de campanha. Então, assim, o nosso alcance de educação ambiental ficou um pouco limitado. A gente trabalhou nas vilas e alguns pontos específicos da cidade, mas isso ficou limitado também. Por outro lado, um desafio também muito grande é que, às vezes, a gente está num cenário um pouco confortável, mas a situação muda muito drasticamente e consome muito rapidamente nossos recursos. Assim, a gente está num cenário, às vezes, sem grandes focos na região, mas, às vezes, quando os focos aparecem, às vezes é tudo de uma vez só. É como se o cenário se agrava muito rapidamente. E é por isso que é importante a ação articulada entre os atores envolvidos, né, como o SEMA, Corpo de Bombeiros, ICMBio, Vale, que é a nossa situação aqui em Grão dos Carajás. E o que está sendo aplicado nas ações deste ano? A gente busca deixar as nossas equipes
montadas, né, na nossa brigada, devidamente equipadas, para que a gente fazer as nossas atividades de educação ambiental, os nossos aceros, para que a gente possa ter condições de prevenir o fogo, mas se ele vir a ocorrer, dar o combate necessário. Mas assim, um dos pontos de destaque principais assim, que a gente de experiência é a atuação conjunta, né? A gente tem um cenário em Canaã dos Carajás, onde a gente tem as unidades de conservação federais, geridas pelo ICMBio, o próprio ICMBio tem a sua brigada, o Preve Fogo, eles recebem o apoio também da Brigada da Vale, então assim, a gente tem esses recursos, a gente tem um corpo de bombeiros no município que recebe reforço de efetivos de bombeiros de outros municípios que vêm para cá também nesse período. A nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente é uma das poucas secretarias do nosso estado que tem uma brigada própria. Então, aqui em Canaã também, a gente, por exemplo, teve o apoio de aviões de combate a queimadas no ano passado. Então, assim, isso tudo mostra que a gente precisa de apoio, de uma ação articulada. Por vezes a gente vai precisar de um apoio desses atores, por vezes eles vão precisar do nosso apoio. Então é isso, assim, é saber que a atuação conjunta é importante e que a gente precisa somar forças para poder diminuir os impactos da queimada no nosso município. E sobre a fiscalização, já tem medidas adotadas para esse ano? Esse ano, a gente vai dar início agora em junho a gente vem conversando, vem abordando sempre a questão das queimadas, mas a gente vai intensificar as campanhas de educação ambiental. A nossa brigada já está atuando, já está trabalhando, e a fiscalização ambiental também, a gente tem uma equipe de fiscais, né? A nossa equipe de fiscalização roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, e para as ocorrências que tiverem, eles vão apurar, eles vão verificar, e se entenderem que houve algum tipo de infração ambiental, eles vão tomar providências, né, que podem variar de multas, embargos de propriedade e outras medidas administrativas que o caso requer. Sabemos que ano passado foi um dos anos mais quentes, né, e também foi o Pará, né, ficou no ranking dos estados que mais teve queimadas no Brasil. Relacionado a isso, sobre também as queimadas aqui dentro do município, que também teve focos, né, registrados de incêndio, por exemplo, ali no Morro das Antenas, que é comum, né? Sempre é comum nessas épocas de seca ter incêndios. Eu queria saber se há algum plano específico para evitar esse tipo de ocorrência agora. Então, o ano passado, no Morro das Antenas, pela primeira vez, a gente fez um acero lá em volta. Esse acero, ele evitou que o fogo adentrasse algumas áreas, mas o imponderável às vezes acontece, né? A gente fez o acero para evitar que o fogo desse início da beira da estrada e avançasse em direção ao morro, mas assim, do apurado até o momento, do que a gente tem até o momento como origem do fogo ano passado, a informação que a gente recebeu foi que o fogo teve início a partir de um rojão, um carro de propaganda passando, soltou um rojão, o rojão caiu no capim seco e dali iniciou e se alastrou rapidamente. Então, assim, às vezes é como se fosse um imponderável. A gente faz o acero, faz a educação ambiental, mas uma açãozinha inconsequente às vezes põe tudo a perder. Então, assim, esse ano a gente vai fazer acero novamente no Morro das Antenas, a gente vai forte com a questão da educação ambiental, vamos parceria com os meios de comunicação do município para fortalecer esse vínculo. A nossa brigada está com uma equipe completa e vamos trabalhar nas três frentes, né? Prevenção, educação ambiental, fiscalização e combate também, em parceria com o Corpo de Bombeiros, ICMBio e Vale. Secretário, a população ainda pode denunciar casos de queimadas? Como funciona esse processo? E gostaria de saber se o sigilo é garantido. Nós temos um telefone, é o Disque Denúncia da SEMA, que a gente recebe denúncias em geral, de infrações ambientais e também de queimadas. É o nosso número que por meio deles a equipe de plantão recebe a ocorrência e direciona para a tomada de providências da equipe de plantão. Então, o anonimato é garantido e o telefone é o seguinte, é o 94
99126-7492. Repetindo, 949-9126-7492. A SEMA, ela está preparando alguma campanha educativa ou de conscientização para este período? Como a comunidade pode se engajar nesse caso? Sim, a gente finalizou no sábado nossa programação da Semana do Meio Ambiente, e agora o foco do nosso trabalho é a campanha de queimadas, né? Campanha de queimadas. A campanha de queimadas, assim, a população ela pode nos ajudar adotando práticas que não utilizem o fogo para limpeza de áreas, seja na zona urbana ou na zona rural, né? A gente está aí com a campanha Lote Limpo, que é um apelo à população que tome conta de seus terrenos, de seus imóveis, faça a limpeza, mas que essa limpeza não seja utilizando fogo, porque se você faz a limpeza utilizando fogo, você acaba cometendo uma infração. Então, a população pode contribuir dessa forma, cuidando dos seus imóveis, cuidando dos seus terrenos, evitando que o mato esteja alto e que por algum motivo o fogo possa consumir esse material e gerar incômodo à população vizinha. Na zona rural também, o ideal é que o produtor rural busque alternativas ao fogo ali para preparar a terra, né, para receber o plantio. A gente tem a Secretaria de Produção Rural aí com maquinário, né, para fazer a mecanização agrícola. Então, assim, a gente também faz esse apelo para que a população possa buscar meios alternativos ao fogo. Práticas assim que podem dar início a uma queimada de forma acidental, por exemplo, rojões, né? A questão da bituca de cigarro, tem que ser evitadas. Ou, às vezes Canaã, a gente tem coleta de lixo, então às vezes não há necessidade de você colocar fogo num lixo. A gente tem coleta inclusive de galhadas, de folhas, de árvores, então às vezes em vez de você queimar folhas, queimar galhos de árvores, se você organizar aquilo, deixar ensacado, deixar no montinho, você tem o dia que a coleta também pega esse tipo de resíduo. Então são práticas que de certa forma reduzem o risco de um fogo iniciar e de certa forma se proliferar de forma desordenada. Por fim, né, para a gente encerrar, queria que você deixasse a principal mensagem que o senhor gostaria de deixar para os moradores de Canaã dos Carajás nesse momento em que o clima seco começa, né, a preocupar novamente. A gente está entrando aí no período de verão, muita seca. Acho que a mensagem que eu deixo é assim, a experiência que a gente teve ano passado, a gente tem que levar muito sério essa situação da utilização do fogo como meio de limpeza de áreas. Às vezes o produtor rural ou às vezes o dono de algum imóvel, ele não tem a intenção de iniciar um fogo desordenado. Às vezes ele quer limpar só a área dele, mas assim, as condições climáticas às vezes de baixa umidade, de vento forte e a falta de preparo ali em fazer um acero adequado, de ter uma equipe ali de suporte para que caso aconteça alguma coisa eles possam conter um fogo descontrolado. Então uma queimada que você inicia querendo que ela limpe uma área pequena pode se descontrolar e atingir áreas enormes, causar prejuízos muito grandes. Então assim, busquem outras alternativas, busquem outras medidas de limpeza de áreas, procurem a SEMA, procure a Secretaria de Produção Rural, peça orientação, não dê início a um fogo que pode se tornar um incêndio, que possa consumir a área do seu vizinho, a produção do seu vizinho, possa comprometer a saúde da população, porque além do prejuízo que isso traz, né, o autor também pode estar sujeito a uma série de problemas aí por infringir leis ambientais. Muito obrigado, secretário. Obrigado por se disponibilizar e vir aqui, né, falar um pouco sobre sua experiência, o que você tem visto, né, tem presenciado aí no município, informando as pessoas o que realmente tem que ser feito. Até o próximo episódio do podcast Queimadas. Fique com Deus.